Olá, piscianos! Como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Peixes. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração. Aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Peixes. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Peixes, precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados? Quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Peixes? Que lindo! Esse deck de tarô, ele pode ser usado de ambas formas, né? Ele pode ser usado tanto como um tarô tradicional, ou ele pode ser usado como um oráculo, tá? Então aqui é muito interessante porque ele traz também palavras-chave, como se você fosse usá-los, né? Usá-lo como se fosse um oráculo. E aqui, olha que interessante, ele fala assim: assim como é em cima, é embaixo, que é uma lei do hermetismo. Para quem estuda hermetismo conhece essas leis, né? E é muito sobre isso. Tudo aquilo que acontece nos planos superiores acontece aqui e vice-versa. O que nós fazemos aqui também vai vibrar nos planos mais sutis. Prova disso é o posicionamento da nossa querida Terra e sua importância dentro da estrutura cósmica universal, e o quanto é importante que a frequência do planeta se eleve para contribuir com o todo. Então é muito interessante isso estar vindo aqui para vocês por conta dessa conexão que vocês têm, né, do senso de empatia, do senso de compaixão, de se colocar no lugar do outro, do espírito altruísta, que é sempre muito latente no vosso signo, e que são questões que a gente vai ser muito chamado ao longo deste ano de 2025 para estarmos trabalhando. E olha só que interessante, aqui a gente abre a leitura de vocês com essa energia do número 9. Então, também conectando vocês na frequência do ano. Então, vários elementos aqui para que a gente possa fazer esse link, para que a gente possa fazer essa alinhavada, né, na energia do ano de 2025. E aqui essa carta fala do anjo de luz. Então, gente, sobre a potência dos nossos pensamentos, e aqui também essa energia partindo aqui do chakra da coroa e aqui do terceiro olho. Então são duas ativações, aqui também terceiro olho. Então são duas ativações muito potentes, principalmente quando a gente está falando sobre esse alargamento da nossa consciência, o alargamento da nossa percepção, em que a gente percebe que os nossos feitos vão retornar para nós invariavelmente, que as nossas ações, porque essa questão do assim na Terra, né, assim no céu como na Terra e vice-versa, isso aqui a gente pode colocar tanto no microcosmos como no macrocosmos. Então, exemplo, a gente pode pensar sobre as nossas ações também, né, que uma hora o que a gente projeta também vai voltar, também chega para nós.
né? Então, assim como é em cima, que foi projetado em cima, também retoma para as nossas vidas, né? As leis do hermetismo, elas podem e devem ser aplicadas nas nossas vidas o tempo todo, no sentido de um entendimento que está livre de dogmas, que está livre de crenças e que nos ajuda muito a nos conectarmos com a realidade que a gente deseja criar, de uma forma potente, de uma forma precisa, de uma forma concisa e muito, muito, muito eficaz. Trabalhando com o quê? Aquilo que eu falo para vocês do autoestudo, que é a chave, tá bom, meus queridos? Então aqui essa carta falando sobre o anjo de luz para vocês, sobre a potência dos nossos pensamentos, de uma energia aqui para vocês de que vocês não estão se deixando levar por pensamentos negativos, não estão se deixando levar por nenhum tipo de preocupação, nenhum tipo de ansiedade, e que se isso venha a acontecer em algum ponto da sua vida, o que que você vai fazer? Você vai reconhecê-los. Então, por exemplo, tá vindo aquele pensamento que conecta você lá numa energia de uma certa ansiedade, sei lá, uma preocupação com um emprego, uma preocupação com dinheiro, uma preocupação qualquer, ou com alguém, com alguma outra pessoa, ou com o futuro. Às vezes a nossa mente vai nos levando, vai, só vai. E aí a gente tem que frear isso, a gente tem que colocar rédeas nesses pensamentos que vão voando, vão criando asas quando a gente vê. Tanto podem nos levar para coisas extremamente potentes, poderosas, que é o que vocês estão fazendo aqui, ou podem nos levar lá para o buraco, né, lá para baixo. Podem nos arrastar realmente para lugares muito, muito, muito ruins, negativos. Então aqui me mostrando que quando você percebe esses pensamentos, um momento, uma fase muito importante para vocês aqui neste momento das vossas vidas. Reconhecerem esses pensamentos e transformar esses pensamentos em joias e se conectar com esse anjo de luz. O que quer dizer esse anjo de luz? É sobre você ter esse poder, essa autonomia de transmutar e se iluminar estes pensamentos. Exemplo. Ok, eu estou preocupada, eu estou preocupado com alguma questão, por exemplo, vou citar um exemplo qualquer, porque aqui para vocês é bem geral. Estamos falando sobre ansiedade, sobre pensamento de futuro, estamos falando sobre preocupações. Então, por exemplo, o que você faz com isso? Você ilumina. E é como se o seu pensamento naquele momento criasse asas e saísse voando, e saísse liberando, e saísse transmutando. E você ativa aquilo revertendo para pensamentos positivos, revertendo para pensamentos que podem criar coisas favoráveis. E aqui vem essa energia da criação, da criadora da energia Kundalini, que é essa energia que existe na base, não é que ela está na base da coluna, mas no corpo energético corresponde à base da nossa coluna, ok? E aí ela está concentrada ali no plano energético e é uma energia extremamente potente para o desempenho, a criação e o florescimento de toda a nossa vida. Força, energia, vitalidade, percepções, conexões, a nossa força, a nossa alegria, a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de nos conectarmos, a nossa capacidade de intuir. Entende? Então, quando essa energia ela está ativa, a vida, a potência energética, né? E aqui para vocês me mostrando essa transmutação, a capacidade de transmutar um pensamento que poderia destruir num pensamento construtivo. Veja que aqui do topo da cabeça se abre e espirala a energia, que é por onde a energia Kundalini tem a ascese, e então ela se conecta ao todo. E aqui uma flor de lótus. E é por isso que o chakra da coroa é chamado de Sahasrara Chakra, o chakra das 1000 pétalas da flor de lótus. Né? Então aqui a expansão, ou seja, não há nenhum tipo de pensamento que venha a me limitar, que venha a tirar a minha paz. Por quê? Porque vocês estão transmutando tudo isso, vocês estão num momento de extremo equilíbrio. Essa leitura é uma leitura voltada para
aqueles que estão buscando o trabalho dentro da luz, dentro do despertar da consciência, uma leitura de um alto nível vibratório, ok? No qual mostra a vontade de se vencer, a vontade de se entender e, portanto, dominar a si próprio, no sentido de edificar a vida, no sentido de construir a vida. E olha que linda essa carta, novamente fazendo essa conexão, porque se nós fôssemos utilizar a energia Kundalini, vou pegar aqui que dá pra gente ver melhor. Então, aqui na base da coluna, que é exatamente onde está a ponta da pirâmide, então a gente tem aqui na verdade um pouco mais embaixo. Então a gente tem aqui na base da coluna, bem na região do cóccix, então a gente tem ali a energia Kundalini fazendo a conexão ali no seu emaranhamento no chakra raiz. E então dali ela vai subindo, ela vai ativando todos os chakras que também correspondem na nossa coluna, alguns deles, e aí chega aqui no ponto entre as sobrancelhas, Agnya Chakra, terceiro olho, e aí vai finalizar com o chakra da coroa. Isso falando de chakras que estão fazendo a correspondência no plano físico, porque existem mais outros chakras que fazem correspondência no plano etérico, no nível de consciência. Tá bom, meus queridos? Então aqui vem essa energia, olha só que interessante, os sussurros do universo. Então nós estamos falando de pensamentos e atitudes que são automaticamente moduladas no sentido de você não entrar numa roda de samsara insana para ficar sendo consumido por preocupação, por ansiedade, por pensamentos de futuro, por coisas que te tiram do presente, que é um presente, que é uma dádiva nas nossas vidas. Então, automaticamente você domina isso, você modera tudo isso e deixa para trás. E dentro de você, o pensamento que vem é o seguinte: por que esse pensamento está lá? Esse pensamento não me pertence, então vou dar asas para esse pensamento, bater as asas, vou entregar para esse anjo de luz, esse pensamento vai embora e eu vou transmutar isso e vou deixar só pensamentos positivos que me conectem a um equilíbrio, que me conectem a um equilíbrio não só no pensar, mas no agir. Também no sentido de não ficar apenas presa na questão do pensar, porque existe o pensamento e a consciência, então vou começar a trabalhar mais dentro dessa sabedoria do sagrado que vem aqui para vocês. Então vou começar a me conectar com a minha divina presença, eu sou, com a minha essência. Vou começar a silenciar, porque muitas vezes o que a gente deve fazer, eu vou passar várias práticas para vocês, mas na segunda parte da nossa leitura, onde eu entro a fundo nos oráculos e na parte prática mesmo, ok? De ativações energéticas e tudo mais, caso você queira potencializar a energia da leitura, não ficar só na base da informação, né? De tendências e de questões favoráveis, mas que o tarô está apontando, mas também de questões que você pode agir, que você pode, através da maestria, do domínio da sua própria vida, você pode então estar ativando, potencializando estas frequências. Tá bom, meus queridos? E aí eu vou explicar mais a fundo para vocês sobre essas questões dos chakras, dos números e da parte prática. Mas é muito sobre isso, né? A sabedoria que existe no sagrado. Então, existe o pensamento que está conectado ao nosso cérebro, ao mecanismo cerebral. E existe o pensamento que deriva da consciência, que é um outro nível. Então você não dá margem apenas para aquele pensamento. Apenas para aquele pensamento que está ligado ao mecanismo que muitas vezes, o que acontece aqui? A questão do medo. O medo de algo que venha a acontecer, o medo da escassez, são os medos que assombram a nossa humanidade. Então, existem alguns medos que a gente pode... eu posso fazer eu tenho uma área de membros e eu venho pensando em fazer vídeos exclusivos falando dessas questões mais a fundo para vocês.
E eu estou muito, muito, muito tocada para fazer um vídeo falando sobre esse assunto, sobre os medos, né? Que é muito importante, porque quando a gente detecta, realmente é como se a gente entregasse esse pensamento. Por exemplo, o medo da escassez, o medo da solidão, o medo de fazer a passagem, né? Então, quando a gente entrega esses medos, a gente detecta isso, é importante reconhecer o que está acionando isso, qual é o plug, qual é o botão que chega lá e faz pim, e você fala, opa, por que eu tô querendo dormir à noite? Muitos de vocês devem estar sentindo talvez cansaço, fadiga por não estarem dormindo bem, ou por estarem, acorda cansado, né? Ou por não conseguir dormir, né? Porque fica naquele círculo de pensamentos negativos, de preocupação. E às vezes, o que acontece? Às vezes, por a gente não detectar, por não iluminar, a gente se desconecta da nossa essência e aí a gente nem sabe o que está acontecendo. Você só fala assim, nossa, eu não dormi nada essa noite. Já parou pra pensar por que você não dormiu nada essa noite? Claro que podem existir inúmeras razões, mas para a grande maioria de vocês, com certeza é isso. É uma inquietação interna que às vezes a gente não detecta e que contribui para nos desestabilizar. E aí, essa questão que vem aqui do assim na terra como no céu, vira uma lambança. Porque aí, por conta do desequilíbrio que está no nível do corpo mental, a gente não faz a ponte com a nossa divina presença eu sou. A gente não faz a conexão com essa sabedoria que existe no sagrado. O que é essa sabedoria que existe no sagrado? Olha que lindo. Assim na terra como no céu. E você sendo a ponte, você sendo o elo. Nós estamos aqui para sermos estas emanações. Estamos aqui em missão. E a sabedoria do divino está dentro de cada um de nós. Então, quando a gente permite esse autocontrole, esse domínio, que é o que vocês estão fazendo, a vida passa a fluir de uma forma extremamente equilibrada. Ideias passam a surgir, um momento super favorável para vocês de criatividade, de alçar. Aqui tem viagens curtas, possibilidades para vocês estarem, às vezes até uma viagem curta, que ajude você a fazer essa conexão, sair um pouco do lugar onde você está, respirar um ar puro, entrar em contato com outras visões, com outras percepções. Às vezes o fato de a gente ficar olhando sempre, né, o mesmo cenário, então assim, mudar um pouco o ambiente, isso aflora, isso desperta, permite com que a gente consiga fazer este autodomínio um pouco melhor. Né? Então, para alguns de vocês tem esses pequenos deslocamentos, ou simplesmente essa questão do pensamento que você deixa isso para trás e fala assim, não, mas espera aí, eu vou me conectar com a minha criatividade, eu vou iluminar isso, eu vou pegar esses pensamentos negativos, vou transmutar isso através da minha energia, através da minha sabedoria interior, do meu sistema de navegação interior, e vou trazer para o meu agora como eu posso trabalhar de forma fecunda, de forma apaixonada, de forma alegre, de forma radiante. Por quê? Porque o cansaço ele vai tirando as nossas energias. O cansaço vai minando a nossa conexão com tudo. E, portanto, falta energia. E o que vem para vocês aqui é sobre essa energia Kundalini. O que é essa energia Kundalini? É o Chacha que eu brinco com vocês, né? É o Chi, é o Prana, a energia divina, a energia de vida, é o Tal. E que quando isso está fluindo de uma forma muito perfeita, né? A gente consegue fluir na vida de uma forma extremamente bela, extremamente maravilhoso. E sentimos que estamos verdadeiramente no controle, conseguimos ouvir os sussurros do universo. Não é os sussurros do desespero, não é os sussurros do medo disso, medo daquilo, medo não sei o que lá. O medo é o maior cacareco que possa existir nas nossas vidas. E quando a gente detecta isso e transmuta, a gente se liberta. Asas, muitas asas para vocês aqui. Então é sobre um momento de você alçar novos horizontes. Podemos estar falando de alçar novos projetos? Sim, favorável, muita criatividade, muita luz aqui para vocês,
tá? Muitos ideais, o momento de vocês se apaixonarem novamente pela vida, pelos vossos ideais. Como eu falei para alguns de vocês, existe a possibilidade do deslocamento, seja lazer ou seja para mudanças mesmo. Ok, eu vou procurar algo que me alegre mais dentro de um outro trabalho. Ah, é num outro bairro? Tudo bem, mas está me fazendo melhor ali? Tá me consumindo menos? Eu tô me sentindo mais equilibrada, mais equilibrado? Ok, é lá que eu vou ficar. Entende? É muito de você sentir também. Entende? Não é que você vai fazer movimentações na sua vida mediante eu acho que é isso. Não, é observando, é prestando atenção, né? Porque às vezes a gente fica muito dentro de um relacionamento, dentro de um trabalho, dentro de um estilo de vida, que aquilo vai virando um horror. E aí é aquilo que eu falei, você dorme e acorda cansado e não sabe por quê, né? E realmente não sabe por quê. Olha o que vem aqui. Um crescimento, uma expansão, uma energia espiralada de ascese, de ascensão, exatamente o que veio aqui. Então é um movimento e momento para vocês de crescimento. E que principalmente esse crescimento deve partir através de um olhar profundo, de uma conexão profunda com as suas emoções, porque os pensamentos, eles vão desenrolar uma série de emoções. Então pensa, o pensamento gerou uma questão de projeção lá no futuro. Ah, mas e se? Nananã. Ah, mas e quando? Nananã. E aí como que você se sente? Medo, desespero, ansiedade, perturbação, nananã. E aí começa aquela avalanche de coisas ruins fluindo. Então perceba que a leitura vem para vocês muito nesse sentido. Quais são os seus sentimentos? Que emoções estão sendo geradas mediante os seus pensamentos? Né? E como que você pode se nutrir de uma forma positiva, transmutando tudo isso, se alegrando, se recheando de coisas boas. A própria leitura pode estar sendo esse momento de recheio, de nutrição, um momento de sabedoria, um momento que recheia o seu cálice de amor, de carinho, de apreço, em que você relaxa e se permite contemplar o agora, no momento de autoestudo, no momento de carinho, no momento de sintonia com as forças do divino. As minhas leituras são feitas vibrando na energia da luz crística de ouro, vocês sabem disso, né? Então, numa frequência extremamente alta, uma frequência extremamente positiva, iluminada e dourada. E que quando a gente se conecta com essas forças, a gente percebe que não há o que temer. Não há o que temer. Porque existe um Deus, como eu falo para vocês, que age sempre no superlativo e que está sempre nos nutrindo e que está sempre nos conduzindo para um movimento ascensional, para um movimento de crescimento. E aí vem um mantra para eu passar para vocês muito, muito, muito em cima dessa energia que tudo se eleva, né? Tudo está crescendo, tudo está se desenvolvendo. Então o mantra que vem para passar para vocês é o seguinte: eu sigo na direção do melhor. Eu sigo na direção do melhor. E eu decreto, está feito, e assim é. Então, meus queridos, quando vem os mantras que eu passo para vocês, são chaves de ativações que servem para que você possa ativar estas energias, potencializar as frequências, lembrando, né, que as leituras elas podem servir para este momento, pode servir para daqui a 10 anos, são mensagens atemporais, são mensagens que de repente podem não estar fazendo sentido para você nesse momento, mas está fazendo sentido para alguém que você conhece. E você fala assim: Anne, impressionante, parece que eu tô vendo a vida da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, da minha irmã, do meu filho, da minha filha, de uma amiga, de um amigo, entende? Da pessoa que eu amo, né? Parece que eu tô vendo, parece que você está narrando a vida dela para mim, a vida dele para mim, né? Então, às vezes, por conta dessa conexão amorosa, veja essa energia do amor aqui sendo manifestada
sendo gerada, sendo trabalhada onde? Na energia de plexo solar. Eu já falo para vocês sobre isso, tá? Então, assim, perceba. Às vezes, pela energia do amor, você é a ponte, você é o elo, é exatamente a ponte que vai fazer a conexão com essa outra pessoa para que ela possa ouvir a leitura. Então, os mantras, eles vêm imantados dessas energias para ativar as frequências dessa leitura. E aí, como que você pode? Porque a ideia é sempre levar vocês para a autonomia e nunca para a dependência, né? Não para você se transformar num discípulo, numa discípula, mas para você ser livre, criar asas e voar e ser mestre da sua vida, né? Então, a ideia dos mantras é sempre que você possa, por exemplo, aqui no contexto da leitura, transmutar estes pensamentos negativos. Exemplo, chegou na hora de dormir, não consegue descansar, vem aquele monte de pensamento negativo, eu sigo na direção do melhor. Eu sigo na direção do melhor. Deus está sempre comigo. Eu nunca estou só, estou sempre crescendo, estou sempre evoluindo. São mantras que você pode fazer, leve essas palavras juntinho de você, no seu coração, e ative sempre essas energias, sempre que você sentir a necessidade, sempre que você detectar, lembra da sua sabedoria interior, perceba autoestudo, sem o autoestudo não há o autodesenvolvimento. E faça práticas também nesse sentido de, ok, se você pode fazer uma viagem a lazer, faça. Se você sente, aqui vem essa questão do sentir, né? Se você sente que você deve mudar de bairro, que você deve mudar de um trabalho num outro lugar que está chamando você mais, que você sente, aqui nós estamos falando de equilíbrio, nós estamos falando de harmonia, de decisões harmônicas que partem do raciocínio lógico, cérebro, com a consciência que conecta a nossa divina presença, eu sou. Nós estamos falando sobre um momento de equilíbrio, de harmonia interior. Então todas as decisões, tudo que é feito, parte dessa união, dessa fusão, desse equilíbrio. Ok, meus queridos? Então leve essas palavras com você, guarde-as no fundo do seu coração e pratique quantas vezes você sentir a necessidade, no sentido de limpar, no sentido de purificar, para que você se conecte com todo este crescimento, com todo este faro fino, né, que eu brinco com vocês. E aqui vem também um outro mantra que faz parte do mantra de luz, né, do ano de 2025, que eu estou trabalhando com todos vocês. E o outro mantra é o seguinte, para você que já vem assistindo as leituras aqui do canal, você já ouviu, eu também coloquei um vídeo, fiz uma postagem lá na minha outra mídia falando sobre isso, explicando como que funciona este mantra, e aí você pode e deve trabalhar com os dois, tá bom? Que é o seguinte, eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, tá bom, meus queridos? Este mantra muda a nossa frequência, é um mantra que eu vou trabalhar com vocês durante o ano todinho de 2025, muda a nossa energia, ajuda com que a gente transmute. Pensa, você tá ali com uma energia de uma aflição por conta de algo que ainda não aconteceu, um medo de alguma coisa, enfim, e aí você fala para você, detecta, é importante a gente detectar, e aí você fala assim, opa, eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, eu estou sempre seguindo na direção do melhor. Perceba como muda completamente, e aí aquele pensamento vai se transformar numa potência energética, e você com certeza vai dissipar essa energia negativa. Pode ser para muitos de vocês que essa frequência desse pensamento que fica pairando, que fica envolvendo você, pode ser que faça uma conexão com alguma situação, algum lugar, alguma questão ali que não está legal e que verdadeiramente precisa dessa transmutação, porque são vocês fluindo numa direção de crescimento, de progresso e de equilíbrio. É isso que a leitura de vocês fala muito, muito forte.
o progresso, o crescimento, esse caminho na direção do melhor vem uma vez que eu entrei em conexão e me harmonizei. Porque numa energia de conflito, numa energia de caos, de medo, de pânico, não dá para fazer nada. Não dá para se plantar nada. Nada cresce. Não tem potencial para isso. É um solo que tá xoxo, tá borocochô. Não tem vitaminas, não tem nutriente para crescer. Tá bom? Então o que vem aqui para mim, que tá vindo forte para passar para vocês, é o seguinte: pode ser que esteja associado, por exemplo, àquele trabalho que você vai para o seu trabalho e aí chega lá no trabalho, é um verdadeiro show de horror. E aí chega em casa, você tá zero energia. E aí já fica se preocupando, já fica, né, naquela agonia, naquela angústia do dia seguinte. Você fala, misericórdia, lá vou eu para aquele show de horror amanhã de novo. Chega logo o final de semana, né? Acaba logo a semana. Gente, você está perdendo a sua vida. Pensa, né? Então, assim, talvez seja um momento de você usar a sua criatividade, sintonizar com a sua essência para repensar novas possibilidades que te tragam equilíbrio. Eu não estou falando para você sair do seu trabalho, eu estou falando para você avaliar. Avalie. E tome as decisões mediante o que você pode fazer. Porque muitas vezes, o que a gente tem que fazer? Dentro do que é possível. O que é possível neste agora? Não deixe isso invadir o seu ser. Trabalhe com os mantras até que você consiga fazer realmente a mudança. Anny, eu já consegui. Maravilha! Show! Né? Que não é de horror esse. É um belíssimo show. Entende? Então, às vezes, pode estar associado, por exemplo, àquele lugar que você está morando e que você fala assim, Anny, eu não consigo descansar naquele lugar, tem uma energia estranha, tem alguma coisa esquisita ali. Eu vou passar depois para vocês algumas práticas com cristais, com flores e tal, que pode ajudar. Tá bom, meus queridos? Então, aqui vem muito isso, né? Essa perturbação interna, essa ansiedade, essa angústia, ela vem muito por conta de uma interferência. E eu vejo vocês se desconectando disso. Primeiro, através do autocontrole e do autodomínio. Segundo, buscando esse equilíbrio. Tá? E fazendo essa ponte no sentido de ideias criativas, aqui eu sinto não só uma conexão espiritual forte, você com a sua divina presença eu sou, mas também da paixão pela vida, né? Que numa situação assim triste, a gente acaba perdendo o tesão mesmo, a gente acaba perdendo a alegria e a gente não tem inspiração para nada. E aí vai fazer esse assim na terra como no céu? Como? Se não tem, né? Não tem nem mais amor. Aqui nós estamos falando sobre o resgate do amor próprio, num primeiro lugar, amor próprio, gente, que não é egoísmo, tá? Se querer, se gostar, se respeitar. Então pode ser que esse conflito venha por conta disso também, né? Que esteja pegando justamente nessa questão do amor próprio, da valorização, um relacionamento que não está valorizando você, e aí você chora de noite. E aí você sofre quando você entra em contato. Tô falando à noite, mas pode ser qualquer outro momento. Mas naqueles momentos em que você entra em contato você com você. Sabe quando você sai ali do trabalho ou da escola ou, né, de algum lugar que você esteja e aí você vai pro banheiro, se tranca e chora? Quem nunca? É sobre isso. É sobre esse sentimento. E eu consigo sentir exatamente isso que vocês estão sentindo. Alguns de vocês, porque a leitura é uma leitura geral. Tá bom, meus queridos? Então, assim, observe, transmute as energias. Você tem o poder de transmutar isso agora, neste exato momento. Faça o que deve ser feito para transmutar estas frequências e busque pelo seu equilíbrio. A partir disso, aí sim, você começa a criar uma nova realidade. De mais amor, por favor, principalmente você com você, tá? E aqui também enchendo o seu cálice, se preenchendo de energia, porque foi tudo por água abaixo. Tá? Começa a drenar. Começa a chatear. Olha o que veio aqui. Misericórdia, Senhor. Energia do número 9,
E aqui no fundo do deck, olha, essa carta aqui prova para mim exatamente essa energia. Eu falei sobre os cristais, hein? Caramba, que coisa linda. Aqui é como se fosse uma caverna, né? É uma caverna. Para quem já esteve dentro de uma caverna sabe a energia que tem. E aqui é um elemental que habita no domínio das cavernas. É uma energia fantástica, é um silêncio profundo. Então aqui mostra sobre esses momentos de conexão, sobre esses momentos de paz. Eu tenho uma playlist que eu tenho aqui no canal, vai lá nas playlists, né? Tem vídeos, postagens, aí tem playlists. Tem uma playlist chamada de Boas Vibrações, Good Vibes. E lá tem frequências, tá? São músicas que você pode ouvir, não são cantadas, são só frequências. Tá? E é muito legal para fazer essas ativações, para você ter esses momentos de paz, para buscar a sua... Depois eu vou falar os chakras e aí você pode buscar lá, porque eu coloquei de todos os chakras, tá? E aí você pode também buscar essa conexão também, fazendo esse minutinho. Esse ano pede isso, tá? Que a gente tenha um minutinho, gente, isso é autocuidado. Um minutinho para você, né? Você assistir a leitura, ela já é uma prática, né, muito completa nesse sentido de autoestudo, de encher o seu cálice, né, de amor, de autocuidado, de boas vibrações. Já é um momento de nutrição, já é um momento de paz. Eu faço isso pensando em proporcionar esta experiência para vocês, tá? Então aqui vem essa energia para vocês dessa busca pelo silêncio, o silêncio interior, da paz interior, que é o solo fértil de onde tudo prospera e cresce nas nossas vidas. E essa carta mostra aqui também a busca por, de repente, um curso, de repente, mostra esse movimento mesmo, né, de você tirar a atenção, porque assim, o que muda, qual é a virada de chave aqui, o que proporciona esse crescimento para vocês, né? Não só interno, no sentido de paz, desenvolvimento de paz, calmaria interior, felicidade, né? Desse sentimento gostoso de estar feliz com a sua vida, não de estar perturbada, né? Numa ansiedade imensa com a sua vida. Mas o que muda aqui? Qual é a grande virada, né, aqui para vocês? A partir do momento em que você percebe que aquilo, como já dizia Louise Hay, é só um pensamento, você fala, opa! Eu vou canalizar essa energia para me dedicar num estudo, para me dedicar de repente, um concurso que você vai fazer, de repente, uma nova atividade, que pode ser algo para lazer também, por que não? Entende? Aqui vem uma energia para vocês transitando entre água e terra. Então pode ser, por exemplo, uma conexão com a Mãe Terra, uma jardinagem, né? Pode ser uma conexão com a água, entende? De repente uma atividade que você possa fazer caminhando ali na beirinha da água, se for possível, entende? Então assim, é quando você começa a perceber que você pode mudar a sua energia e você pode colocar a sua energia em coisas melhores. Então, quando você fala eu sigo na direção do melhor, é exatamente também colocando a sua energia com afinco, com capricho, com diligência, nas coisas que elevam, nas coisas que frutificam, nas coisas que recheiam. Por quê? Olha o que vem aqui, neutralize a carga. Essa carta é a confirmação para mim do porquê que essa situação está acontecendo aqui. Por que isso está acontecendo aqui? E olha só que interessante, e como eu estava falando para vocês, este tarô, ele pode ser trabalhado dentro das duas possibilidades, né? O tarô, ele é também um oráculo, tá? É importante falar isso para vocês, que às vezes pode fazer uma confusão danada, né? O tarô, gente, ele é um oráculo, mas nem todo oráculo é um tarô, ok? Então existem os sistemas que a gente trabalha dentro do tarô, compreendendo as 78 cartas, ok? Então os arcanos maiores e os arcanos menores. E aqui a gente tem a possibilidade de trabalhar com este tarô, que o link
tá aqui para vocês na descrição do vídeo, eu deixei tudo aqui para vocês, tá certinho? Para quem quer saber qual é o material que eu estou utilizando. Então, assim, existe a possibilidade de trabalhar ele como oráculo também. Olha só que interessante. Aqui, número 54. A energia do número 9 que abriu a leitura. Olha isso, gente. E a energia do número 5 que está presente no número 2025, ano 9. Olha quanta sincronicidade. E essa carta, ela é uma grande confirmação da neutralização que vocês estão fazendo. Então, quando vem aquela carga mental, neutraliza. E essa carta confirma para mim por que está acontecendo tudo isso. Porque vocês estão feridos. Porque vocês estão tristes. Ai, Anne, mas eu não tô. Tudo bem, não é para esse seu momento. Eu estou falando de uma forma geral, estou falando com que o que as cartas estão trazendo. Vamos sempre ter este bom senso, ok? Então, assim, aqui vem uma energia de uma pessoa que está chateada por conta de brigas, por conta de discussões, às vezes aquela disputa insana de gente que quer porque quer ficar arrumando pelo em ovo. No trabalho, em casa, em alguma outra situação. E aí cria-se uma rixa, uma brigalhada que não se chega em lugar nenhum. E sempre tem alguém que vai ser a vidraça. No caso, você. Entende? Então é por isso que existe aqui esse movimento dos sussurros do universo. Você vai ficar ouvindo um monte de bestagem, de gente que não tem o que agregar na sua vida e se permitindo sofrer com isso? Ou você vai ouvir os sussurros do universo e vai abrir as suas asas e alçar outros voos, entende? É nesse momento que ocorre a virada de chave. Essa carta é uma grande confirmação. Muitas vezes a gente não pode fazer a virada de chave de forma instantânea. Ah, eu tô saindo. Não é assim. Mas você pode neutralizar a carga. Então, aqui vem para passar para vocês o seguinte. Veio aquela pessoa e tá lá mandando ver. Falando um monte de coisa que machuca, humilhando, sendo ríspida, sendo ríspido, sabe? Pode ser dentro de um relacionamento, pode ser dentro de uma questão no trabalho, pode ser alguma questão familiar. E aí o que você faz? Eu sigo na direção do melhor. Eu estou sempre evoluindo. Eu estou num crescimento constante. Eu estou expandindo a minha energia cada vez mais. Eu estou evoluindo cada vez mais. E continua. Mantra isso. Neutraliza a carga. Quando você faz isso, você muda a energia. Nós temos o poder de mudar a energia que está ao nosso redor. Você muda a energia da pessoa através daquilo que você está vibrando. Principalmente quando nós vibramos luz. Principalmente. Porque a treva não ilumina nada, só drena. Né? Você quer acabar com as trevas? Acende a luz, seja você a luz. Eu sei que vocês fazem isso de forma brilhante e tá aqui pra mim, tá? E aqui de novo, né, essa questão da conexão, não só com o terceiro olho, mas com o chakra da coroa. Gente, que leitura é essa, hein? Vamos lá. E é uma grande reviravolta, né? Não só no sentido energético, mas também no sentido da vida material. Maravilhoso. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Peixes. Gratidão, meus queridos, por todo o carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão, meus queridos, por toda essa energia, todo esse amor que parte dos vossos corações na direção do meu coração. Estejam certos que esta energia maravilhosa me envolve numa grande e poderosa frequência de luz e é por isso que eu retribuo toda essa energia maravilhosa, que tudo que vocês me desejam possa voltar para vocês sob a forma de bênçãos multiplicadas, meus queridos. Que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro estejam com vocês e todos os seus. E assim é. Quais são as geometrias sagradas para os queridos regidos sob o signo de Peixes estarem
trabalhando. Olha o que veio aqui, meu Deus do céu, meu Deus. Quero 3, olha, curando. Discernimento, maravilhoso, maravilhoso, adorei todas. E aqui 2 vezes energia de, meu Deus do céu, de Melquisedeque. E eu já falo para vocês sobre essas frequências. Eu vou deixar aqui para vocês esse deck que ele traz. Hoje eu tô com o conjunto completo, hein? Vou utilizar todos. Ai, que lindo, adoro, adoro. Todos os decks que foram feitos por essa desenhista maravilhosa, né? Essa pintora, pintora, né? A arte dela é fantástica. Essas cartas são pintadas, gente. É um luxo, é a coisa mais linda, assim, é o luxo da luz. Sabe assim? É um luxo da luz. Ela tem uma conexão incrível. Isso aqui é feito à mão. Então a energia que pulsa é algo fantástico, né? Eu vou deixar esse deck aqui, porque esse deck, ele traz ativações de códigos de luz. Então, eu quero trabalhar depois com vocês para ver quais são as práticas que a gente pode estar, né? Eu já falei sobre a conexão com a terra, conexão com a água, com certeza virão outras coisas também, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar com essas 2 cartas que vieram aqui para vocês, as 2 trabalhando dentro da energia de Lord Melquisedeque, energia de Saint Germain. Então, veja a transmutação. E muitas cores do violeta, do roxo, que fazem a conexão com o chakra da coroa. Já já eu vou passar todos os chakras e as respectivas ativações para vocês, tá bom? Então aqui, a energia do 11, 29, 11 e aqui 11 também. Depois, dá uma procurada sobre o significado do número 11, que é um número mestre, tá bom, meus queridos? Então vamos lá, essa carta aqui fala sobre a crença e ela diz assim: a frequência, é linda, né? Maravilhoso. A frequência da crença apoia o nosso senso de... Ai, gente, olha o que está escrito aqui. Meu Deus, eu acabei de falar isso para vocês. De de valor próprio, né? Pautado nos presentes e nos talentos que nós temos e numa conexão profunda com a fonte. E eis que eu falei sobre essa carta, a sabedoria que existe no sagrado. Então, quando nós nos permitimos, através do autodomínio, através do autoestudo, a gente percebe essas interferências, porque isso aqui é uma bela de uma interferência, mas todas as pessoas que estão nessa jornada evolutiva e já despertaram para essa consciência do todo, sempre vamos estarmos sendo testados. Vocês devem estar se perguntando assim: Anne, mas poxa vida, eu sou o meu melhor, eu faço o meu melhor. Mas é assim mesmo, gente. Sempre que você pensar que você está sendo alvo, né, pensa em Jesus, né? Pensa nele. Ele veio aqui, uma missão fantástica, iluminada, dourada, de ensinar. Olha o que ele veio, gente, misericórdia, olha o que ele veio para ensinar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Veja, que coisa mais linda. E foi parar onde, meu Deus do céu? Foi parar onde? Entende? Então assim, não tem jeito. A questão é cumprir com a sua missão e fazer aquilo que os meus avós, meu avô querido, um dos meus avós queridos, né? Avós queridos, passou para mim. Ele falava assim: filha, os outros são os outros. Faça você a sua parte. Seja você o melhor que você puder. E aí o meu outro vô falava, né? Aquela frase célebre, né? Que ele dizia assim: cada um só dá o que tem. Se não dá, é porque não tem. Não tem. O caminho vai chegar para todos. O clique, plim, vai chegar para todo mundo. Uma hora chega. O importante é você seguir. O importante é você seguir. Né? Aquilo não me pertence, não deixa aquilo fazer parte, não deixa aquilo penetrar em você, entende? Não deixa aquela alfinetada, não deixa, porque vai existir, não tem jeito. Tem gente que não está pronto para estar na sua presença iluminada, faz parte, entende? Não deixe que isso atrase todo o seu despertar, todo o seu crescimento, toda a sua expansão. Segue, né? Segue.
Como já dizia Fernando Pessoa, segue teu destino, rega tuas plantas, ama as tuas rosas, porque o resto é a sombra de árvores alheias. Tá bom, meus queridos? Que leitura, hein? Então aqui apoia o nosso senso de valor próprio. Perceba, eu falei sobre isso. Às vezes a gente vai abrindo o espaço e vai perdendo terreno. Barreiras saudáveis. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Neutralize a carga, né? E aqui, pautado nos seus dons. É exatamente o que essa carta fala. A ascensão, a ascese da Kundalini tem a ver com isso. Talvez tudo isso esteja acontecendo por um motivo extremamente especial, porque você vai perceber que ali você estava naquele cenário que pode estar envolvendo trabalho ou relacionamento, ou quer que seja, ou às vezes tudo, você percebe que você não estava acessando os seus dons e os seus talentos. Entende? E aí nesta nova jornada começa a crescer, começa a prosperar. Tem uma energia muito favorável aqui para o potencial criativo estar sendo utilizado de uma forma muito, muito, muito forte. Até não é por um acaso que eu estou usando esse conjunto de decks, né? Que é todo pintado à mão. Esses não. Quer dizer, não sei, tá, gente? Não sei, tô falando aqui, não sei. Mas esses com certeza. E o outro que eu vou usar também, da Lemúria, tá? Então, assim, talvez seja pintura, sejam artes, tá? Sejam ilustrações, tá? E de repente ali, naquele lugar que você estava fazendo, não estava legal, tá bom? Para cada um de vocês é um dom, é um presente, é um talento, tá? Todos nós temos estes dons, estes talentos, estes potenciais que são dados para nós através da fonte criadora, né? E cabe a nós despertar para estes potenciais, tá bom, meus queridos? Todos nós temos. Essa carta fala sobre a cura, algo que está sendo curado. Olha essa energia deste verde e olha como as cartas se conectam. Então é um momento de você estar buscando, olha isso, gente, é um momento de você estar buscando pelo seu bem-estar, pelo seu equilíbrio. Lembra aquilo que eu falei, que fora de um estado de paz, a gente não consegue fluir nas nossas vidas. Nada dá certo, nada prospera, nada flui, né? Por quê? Porque assim, chateado, como é que a gente vai fazer? Não dá para fazer, né? Então essa carta diz, nesse processo, nesse movimento, então, a frequência da cura apoia a nossa habilidade intrínseca de restaurar a nossa saúde e a nossa plenitude através de conscientemente usar a informação que chega até nós, olha isso, através dos nossos sentidos e harmonizar tudo isso de uma forma perfeita. Olha isso, gente. Então, por exemplo, aquela discussão afiada, aquele monte de palavra que vem para te colocar lá embaixo, para te fazer sentir derrotada, derrotado, humilhada, humilhado. Pensa, você simplesmente vai pegar todas essas informações e transmutar tudo isso. Principalmente quando você ainda não pode fazer uma transição de carreira, por exemplo, né? Ou uma mudança, por exemplo, de bairro, de repente, sei lá, uma situação com uma vizinhança, né? E aí você quer sair dali, porque você não tá tendo paz, né? Então, harmonizando tudo isso, né? A habilidade de restaurar a nossa plenitude e o nosso estado o nosso estado integral do ser, porque isso é a perfeição, né? Quando todos os corpos estão alinhados, exatamente essa frequência, assim na Terra como no céu, a perfeição da nossa essência, da nossa porção que já é, né? Fazendo a conexão com a nossa presença aqui neste plano de forma perfeita e totalmente harmonizada, né? Então, conscientemente usando a informação que chega até nós através dos nossos sentidos e harmonizar tudo isso de forma perfeita. Então é muito desse momento para vocês, né? Perfeito, né, gente? Eu falo para vocês que não existem coincidências. Tudo é absolutamente tudo, é bênção, é beleza e é perfeição. E quando a gente percebe que tudo é bênção, é beleza e é perfeição, a gente também entende que
Nada nas nossas vidas é colocado de forma aleatória e muito menos para nos prejudicar. Pelo contrário, é para nos elevar, é para nos engrandecer. Essa carta fala sobre o discernimento, energia do número 20, e se transforma na energia da dupla. Perceba que essa pessoa pode ser, sim, aquela presença que vai te fazer crescer. Aquela presença que vai fazer com que você alce outros patamares e evolua cada vez mais, brilhando cada vez mais, né? Então veja, quando a gente muda a nossa perspectiva, e aqui vem essa energia do terceiro olho, que é sobre essa mudança de perspectiva, quando a gente muda a nossa perspectiva sobre os desafios, a gente brilha e a gente transforma então os desafios em oportunidades de crescimento e de luz. A frequência do discernimento apoia a nossa habilidade de ver o mundo e as pessoas, olha isso, que estão ao nosso redor, de um lugar de equilíbrio interior. Olha isso, gente, é perfeito. E desapego. E ainda assim, com compaixão e sabedoria. Perfeito, perfeito, é exatamente isso. A compaixão, o altruísmo, a empatia, que são energias que vocês já vibram e que tem muito a ver com a frequência desse ano, que fala muito sobre isso, né? Sobre essa energia que vai nos movimentar nesse direcionamento de nos colocarmos no lugar do outro, de sentir o outro, né? Então, um lugar de equilíbrio e desapego, e ainda assim com compaixão e sabedoria. Que lindo! Ai, gente, eu acho que tem um mosquitinho nas minhas costas que tá coçando. Ai, meu Deus! Tá que tá coçando. É sempre assim, eu fecho o estúdio para fazer a gravação e sempre entra um mosquitinho. Sempre entra um mosquitinho. Olha, gente, eu acho que eu vou ter que pausar o vídeo, gente, porque tá coçando aqui nas minhas costas. Gente, só um minuto. E aí, assim, a pessoa pausa. Ai, gente, perdão por fazer isso, mas não tava dando, tava coçando demais minhas costas. A pessoa pausa e vai tentar achar o diacho do mosquito, do bicho, sei lá o que é, e não acha nada. Meu senhor, vamos. Tudo é interferência, é assim mesmo. É só pra gente ter que parar o vídeo. Enfim, vamos lá. Vamos lá, meus queridos. É assim, faz parte, né? Estamos aqui sob a forma humana, sentimos cosquinha, né? E eu ainda sou super alérgica, imagina. Vamos. Ai. O que mais? Quais são os códigos de luz para os queridos regidos sob o signo de Peixes estarem ativando neste momento das vossas vidas? Que leitura linda para vocês. Eu espero que possa chegar aí nos vossos corações de uma forma extremamente positiva, de uma forma extremamente iluminada. Olha que lindo isso. Olha, perfeito. Eu acabei de falar sobre a perspectiva, gente. Vou pegar 3 cartas. Ó, perceba que as artes, elas são... Pronto. Elas são semelhantes. Então, é tudo da mesma... Todas elas da mesma artista. E eu vou deixar aqui esse para tirar uma mensagem final para vocês. Eu já vou tirar dos nossos irmãos lemurianos. Quais são os recados? Quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Peixes, os nossos irmãos lemurianos? O que mais eles precisam saber? Eu nem vou olhar, eu vou tirar 3 cartas. Eu vou ter que ver, será? Não quero olhar. Vou deixar para olhar por último. 2, 3, pronto. Depois a gente vê o que veio. Então vamos lá, vamos falar sobre os chakras, meus queridos, que vieram aqui para serem ativados na vossa leitura. Então nós temos aqui uma energia, como eu tinha falado para vocês, nós temos uma energia aqui de
Anahata Chakra, chakra cardíaco, esse verde esmeralda. Nós temos plexo solar, Manipura Chakra, amarelo ou dourado. E nós temos também a energia de Agnya Chakra, terceiro olho, azul anil, que é este azul mais escuro. E temos também a conexão com Sahasrara Chakra, o chakra da coroa, trabalhando nos tons de violeta, roxo, lilás. Tá bom, meus queridos? E aí, como que você pode trabalhar com estas cores? Tá? Eu vou colocar o rosa também no Anahata, então eu vou colocar amarelo ou dourado, verde esmeralda, rosa, azul, anil e roxo, violeta e lilás. Nas suas roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que estejam pertinho de você, tá bom? E aí aquele momento em que eu falei, por exemplo, flores. Então, para ajudar na energia, por exemplo, lá do seu trabalho ou lá da sua casa, então você colocar flores de cor rosa, de cor lilás, bastante folhagens, então aquelas plantas ornamentais, trazendo o verde, tá bom, meus queridos? E trabalhe também com os cristais, caso seja possível para você, e sempre em contato com a pele, tá bom, meus queridos? E também uma outra forma de você potencializar de uma forma prática aqui é utilizando essas cores na sua alimentação. Então você pode utilizar, por exemplo, o verde através das folhas, até o próprio brócolis, então alface, escarola, rúcula, agrião, a pitaia no rosa, você pode colocar as berries, então amora, framboesa, blueberry, para trabalhar berinjela nos chakras superiores, e também o amarelo, por exemplo, banana, abacaxi, tá bom, meus queridos? São algumas ideias aqui para vocês estarem ativando, potencializando esta energia de seguir na direção do melhor e de neutralizar a carga, viu? Vocês perceberam que veio bastante, né, essa energia do verde para vocês. Eu vou começar exatamente com esse daqui, energia do número 5, que foi a confirmação aqui para mim, né? Então ela fala sobre, ai gente, olha o que veio aqui, meu Deus do céu, é muito, muito, muito perfeito. O templo, que é aquilo que eu falo do nosso traje terráqueo espacial, né? Então, o templo, que é o nosso veículo que nos fora dado. Então, considere os alimentos que você nutre o seu corpo. Então, por exemplo, nessa questão do desespero que pode surgir, você fazer uma alimentação voltada, exemplo, né, a mandioquinha, alimentos que trabalham dentro deste amarelo, é fantástico, porque aí vai ajudar muito nessa questão do medo. Então, por exemplo, a banana, maravilhosa, tá? A mandioquinha, maravilhoso também. Batata baroa, né? Aqui onde eu estou é mandioquinha, mas eu sei que também é chamado de batata baroa, tá bom, meus queridos? Então, utilize, né? Isso tudo ajuda, tudo contribui, tá? De forma bem utilizada, tudo contribui para o nosso melhor. Tá bom? Então são possibilidades aqui para vocês no sentido de ajudar. Agora, olha só que fantástico, né? A energia do número 20, olha, 2 vezes o número 20. Então, sobre usar essa energia da dupla, que não é uma formação de dupla aqui, porque a pessoa quer, né, mais te ver no chão, então você usa isso para multiplicar. Olha que lindo. 20 e 20 dá 4 aqui, né? 44. Então, transformando isso para te dar base, não para te destruir, para te manter firme, entende? Aqui fala sobre você ir para um lugar alto. Olha só que interessante. Então, por exemplo, aquilo que eu falei sobre... tá perfeita a leitura de vocês, né? Quantas sincronicidades. Então, quando eu falei para você ter um deslocamento, de você fazer uma viagem curta, fazer uma viagem, às vezes até dentro da sua própria cidade, né, procurar por lugares altos, né, para ajudar você a ter visões, né, a própria energia do lugar, né, de você às vezes ir para um ponto que
mais elevado e se conectar mais com as vibrações. Eu sempre falo que a gente fica mais pertinho do céu, né? Então, assim, é uma forma da gente também tranquilizar os nossos pensamentos, da gente sintonizar com o nosso sistema de navegação interior. Então, se você tem a possibilidade de fazer isso, né? E aqui são nesses lugares também, né? Que pode ser que sim, pode ser que não, né? Se você também não puder, mas não necessariamente, mas sobre a mudança da perspectiva. E isso tem muito a ver com a ativação a nível de Agnya Chakra, né? Então é aquele terceiro olhar. Pense no Agnya Chakra como um outro olhar que nós temos. Então é um terceiro olho. Então é sobre uma nova perspectiva que nós temos de nós, do todo, das pessoas e da vida como um todo. E essa carta, olha que lindo, gente! Os sussurros, eu tô lendo aqui para traduzir para vocês, o sussurro da alma e os sussurros do universo. Não, e detalhe, gente, o que é isso? Olha, 55, 56. Perceba, os sussurros do universo. E aí você percebe os sussurros da sua alma. Você percebe que você não tem que se diminuir, não tem que se permitir viver o fel da derrota dentro de certas situações. Às vezes a gente se permite a certas coisas, né? E use isso para te dar base, use isso para te dar estrutura. Ouça os sussurros da sua alma. Olha que lindo, ouça a sua alma que guia você e ative mais e mais mensagens. Isso é uma prática. Quanto mais a gente pratica nesse sentido de conexão com a nossa divina presença eu sou, mais a gente tem, mais nós temos insights, mais nós temos percepções, mais a gente vai se conectando. Faz parte isso, tá? Isso é uma coisa que quanto mais a gente estimula, né, mais a gente vai vendo isso de uma forma contundente nas nossas vidas. Tá bom, meus queridos? E vamos finalizar com essas cartas que vieram. Olha só, mais um chakra para a gente ativar aqui. Eu falei sobre... tem tudo a ver. Eu falei sobre a energia da base da estrutura. Gente, a leitura de vocês está uma coisa. É uma atrás da outra. Raiz, chakra raiz. Então vamos incluir aqui alimentos vermelhos e as cores. Então, por exemplo, um vasinho de flor vermelha. Vai ser fantástico. Aqui alimentos de cor vermelha para você. Tá? Então coloque aí morango, coloque melancia na sua alimentação, tá bom, meus queridos? O chakra raiz, aterre e centre. E novamente a energia, ai que lindo, novamente a energia do número 2. Olha isso. Aqui o chakra cardíaco, que eu já tinha falado para vocês, então, olha, eu falei sobre isso, né? E é esse momento que tem a ver, olha que lindo, chakra cardíaco bem forte aqui para vocês, então é sobre essa energia de reabastecer e voltar para a fonte, né? Voltar para a fonte do amor e principalmente perceber onde está o seu amor próprio, onde está a sua conexão consigo mesma, consigo mesmo. Ai, que lindo! E a gente termina então com essa visita desse elemental das sementes estelares para a gente fechar com chave de ouro. Olha que lindo, a gente abriu a leitura com a energia do número 9 e a gente fecha com a energia do número 9. Então aqui trazendo sobre mais uma confirmação daquilo que eu falei, de que quando nós estamos nessa missão e estamos sendo luz, sempre vamos ser colocados em pontos chaves, em pontos de sermos alvos em algum momento da trajetória, né? E aqui leva essa presença com você, de que você nunca está só, sempre as forças de luz, esse elemental, essa energia, né? Está sempre protegendo você, energia dos sementes estelares. Nós estamos aqui, nós, com certeza você que chega nessa leitura, você que se identifica com o projeto O Equinócio Tarô, que é um projeto que vai muito além de mensagens do tarô, são mensagens voltadas para a expansão da consciência, para o autoestudo, para a maestria, domínio
de si e da sua própria vida, para que então a vida possa se desenvolver da forma como você deseja, da forma como você se comprometeu a viver, a realizar a sua missão neste plano. Então, com certeza você é uma semente estelar, com toda certeza você está aqui em missão, você está aqui para a sua própria evolução e também para contribuir como uma sementinha nessa transformação para uma nova terra que todos nós estamos ansiando, que todos nós estamos nos dedicando. E até por isso o mantra anual tem este propósito, né, de nós sermos a luz neste planeta através da nossa própria luz. Então nos iluminamos e ajudamos a iluminar o nosso planeta. E é isso que essa leitura fala, meus queridos. Neutralize as energias negativas. Lembre-se, você nunca está só. E você pode sim criar uma nova realidade. Sempre, sempre, sempre. A partir deste agora, a partir da sabedoria de si e do seu autoestudo, da sua compreensão de si. Tá bom, meus queridos? Peixes, que leitura linda! Eu vou finalizar apenas falando para vocês. Eu falei de vários números, né? Mas só para a gente colocar aquele laço de fita bem bonito, para deixar um pacotão bem lindo de luz. Eu vou finalizar dizendo para vocês que nós temos a presença de números mágicos de ativação aqui para vocês, potencializando a leitura e realmente confirmando para mim que é o momento de transformação, que é o momento de reabastecimento interior e que vocês estão sim fluindo na direção da vida dos vossos sonhos, em total equilíbrio, em total harmonia, a vida como você deseja criar, que você deseja florescer. Mesmo com todas as interferências, você flui, você segue, você chega lá. Abra suas asas e alce voos grandiosos, voos da sua alma, meus queridos. Tá bom? E se você gostou deste vídeo, meus queridos, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber os avisos sobre os vídeos novos postados. Eu convido você a acessar também o nosso site www.oequinociotarot.com.br. O tarot tem aquele T mudo, tá bom, meus queridos? Eu vejo você também lá. E peixes, eu espero que esta mensagem possa chegar no seu coração como um sopro suave, trazendo luz, amor e esperança, meus queridos. E nunca, nunca, nunca se esqueça de celebrar sempre a sua vida, de celebrar sempre as suas conquistas, sabendo sempre que você segue na direção do melhor. Yes! E assim é. Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, peixes. Eu sou Anne Marques e desejo para você, peixes, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, peixes. Até breve. Tchau, tchau!